Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso BVcast. Eu sou a Amanda Neme, sou gerente comercial de sustentabilidade no Grupo Bureau Veritas e estou aqui hoje com especialistas de peso para uma rica troca e conversa sobre a COP30 e vamos mergulhar um pouco mais sobre como transformar realmente os acordos globais em estratégia dentro das companhias. Então a gente vai falar no como hoje, como realmente incorporar a sustentabilidade dentro da sua estratégia, como realmente levar em consideração a agenda climática. A gente sabe que o mercado já internalizou, já entendeu que a agenda de sustentabilidade é crucial para a perenidade nos negócios, mas a gente sabe que também aí tem um gap ainda no desejo fazer, mas no como. Né? E a gente sabe que a COP30 aí foi chamada como uma COP de implementação, nós precisamos tirar do papel, nós precisamos acelerar uma transição climática justa. Então, hoje esse é o foco da conversa, a gente vai falar sobre também veracidade dos dados de descarbonização, do que a empresa publica, um pouco sobre escopo 3, que é um grande desafio e complexidade, né? Vamos falar também de economia circular e do papel da verificação independente, para gerenciar toda essa informação e trazer clareza na comunicação. E como a COP30 aí tem, qual é o papel da COP30 para conseguir destravar e realmente colocar e gerar impacto dentro das agendas corporativas para essa transição de clima e uma transição justa. Então, para guiar essa conversa, para guiar essa análise, essa troca, hoje a gente vai conversar com duas especialistas de peso, que eu vou apresentar aqui para vocês. A Andressa Lisboa é a nossa diretora de certificação e sustentabilidade. Obrigada, Andressa, por estar aqui com a gente. Obrigada, Amanda. Nada, imagina. E a Carolina Gutierrez, que é executiva de longa trajetória na Schneider Electric. Ela é líder global em tecnologia de energia e a Schneider demonstra muito claro o seu compromisso e consegue aliar a transformação digital com essa transição e uma estratégia de sustentabilidade corporativa abrangente, que foca em clima, que foca em recursos e impacto social. Então, para a gente é uma honra estar contigo aqui, duas especialistas de peso, onde a gente vai ter essa rica conversa e troca. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Bom, primeiro eu queria que cada uma falasse um pouquinho de você, um pouquinho da empresa, para que a gente possa aqui esquentar a nossa conversa e iniciar essa troca. Pode falar, Carol. Eu começo? Então Pode vamos lá. começar. Bom, como você comentou, eu estou na Schneider aí, responsável pela agenda de sustentabilidade para a América do Sul. Olho também para os temas de comunicação corporativa e de relações institucionais com o governo. E a Schneider, ela é uma parceira para tudo que é relacionado à tecnologia para energia, para o segmento de energia. Ela não produz, não transmite, não distribui energia, mas tudo que a gente faz, todo o nosso portfólio de produtos e de soluções, ele olha para a parte do consumo. Como que está sendo o consumo de energia por parte dos nossos clientes? E com um objetivo muito claro, que é tornar esse consumo eficiente, com que a gente use essa energia de uma forma inteligente. E por quê? Porque a energia está diretamente relacionada com as emissões de gases de efeito estufa. Então, se eu reduzo esse consumo, eu naturalmente estou descarbonizando uma operação. Então, esse é o nosso grande objetivo e por isso que a sustentabilidade veio já há algum tempo, e a gente vai falar disso ao longo da conversa, para o centro da nossa estratégia. Muito legal. Andressa, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Andressa Lisboa, estou aí no Bureau Veritas há 5 anos, desenvolvendo, né, dentro da área de certificação. Hoje a área de sustentabilidade dentro do nosso core business fica embaixo da área sustentabilidade, fica embaixo da área de certificação. Somos uma empresa com quase 200 anos de mercado, né, uma multinacional francesa, e dentro desse processo aí, a área de sustentabilidade, obviamente, não é nova. A gente trabalha aí há mais de 20 anos desenvolvendo serviços de sustentabilidade, mas mais recentemente, assim como uma estruturação apoiando clientes no mercado de todos os segmentos e tamanhos, desde do início do desenvolvimento consultivo, de como ele pode entrar numa agenda de sustentabilidade ESG, até os mais robustos planos climáticos que a gente vê por aí no mercado, desenvolvendo também esses clientes e ajudando esses clientes a comunicar, a mostrar para o mercado quais são essas estratégias que ele tem e dando, obviamente, a nossa verificação para esses clientes, que é uma verificação de peso, né?
Então, a gente tem aí uma longa jornada dentro da área de sustentabilidade e, mais recentemente, agora com uma área muito dedicada dentro do Bureau Veritas para isso. Muito legal. Ótimo. Bom, então, como vocês podem ver, a gente está aqui com uma agenda fantástica, com duas pessoas que podem contribuir bastante, e a gente está considerando que hoje é um BV muito focado no profissional, que está ali com a agenda de sustentabilidade, que precisa ter maior clareza de como traduzir essa agenda climática realmente em resiliência, em competitividade, em redução de gestão de risco. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como dar clareza nos compromissos empresariais, de como deixar essa agenda sólida, não uma agenda que promova ali uma informação, mas com fraqueza ali de conteúdo, ou que não está clareza e que aquilo gera uma certa greenwash no mercado. Então, a gente sabe que existe ali alguns riscos, é crítico e é difícil para os profissionais que estão à frente dessa responsabilidade. Então, a gente trouxe aqui referências para a gente debater isso e também como explorar economia circular e como engajar ali a cadeia de valor, que são pilares chaves para essa transição. Ok? A gente também vai falar de financiamento climático, de financiamento sustentável e do avanço desse tema na COP30. Bom, vamos começar? Posso começar contigo, Carolina? Bora, vamos lá. Me conta um pouquinho, porque você foi para a COP30, você foi responsável por um time de relevância, participou intensamente da COP. Conta um pouco como é que foi a sua experiência lá e no coração da Amazônia, nessa COP, bem no Brasil, com grande orgulho nosso, essa realização aqui em Belém. Com certeza. Bom, pessoalmente, no âmbito pessoal, foi minha primeira COP, mas a companhia tem uma larga experiência, vem participando das últimas conferências do clima, já participou em Rio+20, desde então vem acompanhando. Legal. Então foi muito significativo, assim, nesse marco dos 10 anos do Acordo de Paris, essa COP acontecer aqui no Brasil, né? E eu acho que o balanço foi positivo no sentido, deu tudo certo, né? Havia ali uma série de questionamentos, mas a gente conseguiu realizar e deu tudo certo. Independente do que ali aconteceu nas agendas, as negociações, como cada agenda avançou, eu acho que o balanço geral foi bastante positivo. Nós estávamos numa delegação aí com alguns profissionais que vieram, colegas que vieram do global e que têm essa experiência prévia, mas também colegas que atuam aqui na região. E se eu tivesse que destacar um ponto dessa conferência, como primeiro que ela não se limita aos 12 dias que nós estivemos lá, ela começou muito antes, né? E aí foi possível conhecer muitas pessoas, interagir com muitos interlocutores e ter inúmeras conversas relacionadas a todas essas agendas. E desde o começo ficou muito claro que o objetivo era jogar luz no tema da implementação, né? A gente sair de uma ambição, é claro que discutir é importante, entender os conceitos é muito importante, usar dados para saber onde a gente está e onde a gente precisa chegar é muito importante, mas ficou muito claro que essa COP precisaria ser uma COP de virada de página no sentido, a gente precisa começar a fazer. Se a gente não começar a agir agora, a gente já está atrasado, a gente realmente precisa. E um ponto que eu acho que foi bastante positivo, primeiro, houve uma escuta muito grande das lideranças da COP, nesse período, nesse ano inteiro, assim, de realmente ouvir o que era importante para o setor privado, para a sociedade civil, para outras instituições, tá? O que todo mundo estava esperando, que cada perspectiva ali, qual é a perspectiva do setor privado? O que é importante para eles? O que é importante para a sociedade? E tentar abraçar isso de alguma forma na COP. E uma coisa que eu gostei muito foi ter espaço para muita apresentação de casos concretos. Então, bom, já que a gente precisa da implementação, vamos aprender de quem já está fazendo alguma coisa e quais são os resultados que essas pessoas, essas empresas estão conseguindo. Porque isso acaba sendo um grande exemplo para quem ainda não começou ou quem está num ritmo um pouco mais devagar, conseguir acelerar, inspirados ali por coisas concretas que já estão acontecendo e que já têm resultados para mostrar que sim, é possível. Um curto caminho, né? Para quem ainda está Exato, você não precisa começar do zero. Sólidas, né? Você pode aprender dos erros e dos acertos. Exatamente. Não é só acerto, né? Não é só falar do que deu certo, mas também falar o que não deu certo e como poderia ter sido diferente. E aí, eu acho que foi uma vitrine para, a partir desse momento, realmente conseguir engajar um maior número de atores dentro dessa agenda climática.
Muito legal, sem dúvida, né? A gente sempre fala que os exemplos são cruciais para mostrar que é viável, que é possível e que você ganha em competitividade em Sim. diversas frentes, não só na agenda climática como um todo, né? E se eu pudesse destacar mais um elemento que para mim foi muito significativo, foi a grande presença da sociedade civil. Acho que foi uma COP muito inclusiva, muito aberta. Dentro da Zona Verde, você conseguia ver as pessoas ali da cidade participando dos debates, dos painéis, se informando, participando das discussões. Isso foi muito positivo. Legal, excelente. E para a Andressa também foi a primeira COP, né, Foi, Andressa? foi. Conta Também um não é a pouquinho. primeira, também não foi a primeira Copa do BV, mas a minha foi. Foi muito emocionante, eu acho que queria pegar o ponto de destaque da Carol, posso falar Carol? Pode. Deve. Da Carol, principalmente sobre a participação da sociedade nesse ponto, né? Eu acho que a gente discutiu muito ali no começo, vai ser lá em Belém, que dificuldade, não achando, não encontrando ali o caminho, né, para se colocar lá, como a gente vai planejar essa COP, nosso ponto de vista, mas sem pensar muito nisso, né, que é o que a gente tem que incluir na agenda quando a gente pensa sobre descarbonização, agenda climática. Então, quando eu cheguei lá, e vi toda a manifestação, enfim, e a gente tem vários pontos polêmicos sobre isso, que eu acho que são fundamentais, inclusive, para a própria discussão da COP, eu fiquei muito emocionada, porque eu acho que, primeiro, por ser aqui no Brasil, eu acho que a gente já traz essa discussão, a gente está falando de Amazônia, né, grande parte da Amazônia está aqui no Brasil, Essencial. então, a importância de ter a COP aqui é muito para conseguir evidenciar esses pontos de problemas mesmo que a gente tem com relação à sociedade e com relação a território, né? Então, eu acho que foi muito importante, esse é o ponto mais de destaque para mim, porque eu acho que, inclusive, mexe com questões do nosso território, da nossa sociedade, né? A gente tem hoje a maior, a maior sociedade quilombola da América Latina, a gente tem hoje milhões de questões, né, relacionadas a território aqui, e que muitas vezes, ou em muitas COPs, a gente não passou por essa discussão tão evidente. Então, eu acho que trazer isso para a luz do mundo foi fundamental para que a gente, inclusive, consiga avançar nessa agenda. Porque parte das discussões hoje passam por território. Grande parte, Grande né, Amanda? A parte, gente sabe sim. de quantos problemas que a gente tem quando a gente fala de território para aterrissar qualquer plano climático que você tenha. Então, esse eu acho que para mim foi o principal. E aí, como segundo ponto, eu acho que a gente tem aí uma mudança, né, como a Carol falou, de implementação que é fundamental, que obviamente está muito longe ainda da gente conseguir chegar onde a gente quer, mas que traz já esse tom de discussão que é importante. A gente está falando de uma COP, né, a gente está falando de uma discussão que abrange muitos países, né? São mais de 200 países signatários e só 20 ali por cento desses países são de fato considerados desenvolvidos. Então, tem uma larga discussão de como a gente aterriza esse plano, sob o ponto de vista de qual o tamanho desses países que precisam conseguir chegar no estágio que é necessário para iniciar esse tipo de discussão, mas por outro lado também a gente tem países aqui da América Latina já liderando, né, questões relacionadas a combustíveis fósseis. Então, não é só sobre tamanho, né? Então, eu acho que a gente também tem essa mudança para a implementação, que é muito importante e que vem regada de todo o entorno que ela aconteceu, que fortalece essa discussão de implementação. Muito legal, um ótimo ponto que os dois mencionaram, da questão da sociedade, né? Que a gente fala da agenda climática justa e muita gente às vezes não consegue relacionar o que a gente quer dizer com justo, da questão do, né? A gente vai falar de financiamento hoje aqui, financiamento é uma das discussões, né? Como é que isso chega em quem precisa, na defesa de territórios, na defesa de públicos vulneráveis, né? Não, e o próprio, Amanda, desculpa te interromper, mas e a própria discussão de sociedade, quando a gente está falando de S, né, a gente fala sobre o aspecto da empresa, mas a gente não fala das empresas, das organizações que a gente tem que ter como relevância, mas a gente não fala sobre o ponto de vista de território. E a gente precisa ter isso em consideração,
quando a gente fala do indivíduo, né? Tem uma sociedade, sempre tem uma sociedade ali. Então, como a gente considera e apoia essa sociedade para alavancar e acelerar essas discussões? E para educar também, né? Para educar no consumo, para promover essa mudança pelo viés do consumo, que é essencial, né? Uhum. Ótimo, começamos bem. Excelente conversa aqui e troca. Carol, queria questionar um pouquinho para você, se a gente sabe, a gente que já conhece, Schneider é um cliente aqui, um parceiro nosso, que vocês são uma referência global em sustentabilidade, que vocês fazem uma gestão de impacto assim de relevância, mas a gente queria entender um pouquinho mais quais são as principais frentes de atuação, como é que vocês estão se organizando nessa liderança, vocês representam uma liderança setorial, então fala um pouquinho para nós como é que vocês vêm atuando na estratégia. Bom, primeiro, algo que eu não disse no começo, mas que eu quero dizer que a Schneider e o BV têm coisas em comum, porque são duas empresas francesas com quase o mesmo tempo de atuação. Esse ano a Schneider está fazendo 190 anos. E desses 190 anos, os últimos 20 foram muito dedicados a trazer a sustentabilidade para o centro da conversa, para o centro da estratégia, e isso transformou a empresa totalmente, começando do próprio portfólio. Então, 20 anos atrás, houve um entendimento de que a população iria aumentar nas próximas décadas, isso faria o consumo de energia, a necessidade de energia aumentar também. A gente ainda não tem todas as pessoas com acesso à energia no mundo hoje, estima-se aí que quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso à energia no mundo, pelo menos não de maneira frequente, segura e confiável. No Brasil são 2 milhões. E a energia é essa grande responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, como é que eu levo energia para todo mundo sem fritar o planeta? Né? E aí que entrou esse tema da eficiência energética, de tornar esse consumo mais inteligente, mais eficiente. E aí a companhia desenvolveu um portfólio que começa com produtos, hoje em dia produtos conectados, e vai para uma série de soluções, que são soluções digitais, onde a gente tenta unir ali eletrificação, automação e digitalização, olhando para o consumo de energia. A gente sabe que hoje, quando a gente pensa em emissões, o consumo de energia é responsável por 50% das emissões que são geradas dentro do segmento de energia. E aí, esse portfólio direcionado para os nossos clientes em áreas diversas, como data centers, que hoje a gente fala bastante a respeito, mas também indústria, a parte de infraestrutura, quando eu penso nas companhias de energia elétrica, as empresas de saneamento, os edifícios, que também têm um percentual importante, uma responsabilidade importante nas emissões de CO2. Então, esse portfólio atende esses diferentes segmentos aí. E isso... lá atrás, 20 anos atrás, começou essa grande transformação e aí a gente entendeu que precisava medir. Bom, não adianta eu estabelecer metas, mas eu não acompanhar como é que eu estou progredindo em relação a essas metas. Então, algumas das nossas soluções, dos nossos softwares, olham justamente para isso e permitem que os nossos clientes façam isso também. Quanto eu estou emitindo, quanto eu estou consumindo de energia, quanto eu estou consumindo de água. E aí eu consigo estabelecer uma meta. Bom, se hoje minha emissão é essa, minha pegada de carbono é essa, em quanto tempo eu vou reduzir tantos por cento? E como é que eu vou acompanhando em relação a isso? O que nos dá essa transparência na prestação de contas, né? O que nos dá essa transparência para a gente mostrar como a gente está evoluindo. Hoje em dia, quando a Schneider divulga os seus resultados financeiros a cada trimestre, ela divulga também os resultados de sustentabilidade. Então, a cada quarta, a gente faz a nossa prestação de contas no aspecto financeiro, mas também dos indicadores de sustentabilidade. A gente entregou um ciclo agora no fim de 2025, tinham ali 11 metas bem concretas, mas também fáceis de compreender, porque não adianta a gente estabelecer centenas de metas, porque isso torna inviável. Exatamente. Eram poucas, mas eram muito específicas, muito concretas. A gente entregou esse ciclo no fim de 25 e agora a gente lançou uma nova ambição, olhando para 2030 e que contempla várias áreas. Contempla a parte de eficiência energética, contempla a parte de circularidade, contempla a parte de utilização dos recursos, os aspectos sociais também, os aspectos de governança. Então, a agenda completa ali ESG e a gente vai seguir divulgando esses resultados a cada trimestre até chegar em 2030. E aí foi isso que trouxe os reconhecimentos mais recentes que a gente teve na área de sustentabilidade, a mais sustentável do mundo pela Corporate Knights em 21 e 25,
pela Times em 24 e 25 também, e pela Sustainability Magazine no ano passado. Muito legal. Os prêmios dizem por si, né? Realmente a gente sabe que, nós como atuando aí no viés de consultoria estratégica, a gente sempre fala, priorizar é fundamental. A sustentabilidade é uma agenda muito ampla, complexa. Se a empresa não fizer realmente análise de onde ela pode gerar impacto e ser coerente, como você mencionou, poucos e claros objetivos, é o melhor caminho. Acho que é uma dica essencial para todos os profissionais que estão aqui nos ouvindo, que a Carol acabou de falar aqui, e aproveitando o gancho que ela falou ali um pouquinho do escopo 3, de cadeia de valor, né, de recursos. Vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta difícil, que todas as empresas sofrem nessa gestão quando começam a debater clima, né? Quando a gente fala nas nossas emissões diretas, é mais fácil mensurar, é mais fácil tomar ações, mitigar ou criar planos de adaptação. Agora, quando a gente fala no escopo 3, quando a gente fala no olhar de gestão de cadeia, quando a gente fala o quanto, né, você mencionou, o consumo é essencial para a gente continuar crescendo e para chegar energia a todos, né? Então, Sim. é essencial também eu ter economia circular para eu fazer mais com menos. Então, conta um pouquinho como é que vocês enfrentam esses dois grandes desafios que são pilares essenciais da agenda. Claro. Bom, falando do escopo 3, realmente, é a parte mais difícil. Eu comentei com vocês sobre essa ambição 2030, mas quando eu olho além de 2030, o nosso objetivo é, até 2040, neutralizar as emissões dentro do escopo 3, dentro da cadeia, e zerar as emissões até 2050, olhando para toda a nossa cadeia de fornecimento. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, a gente já começou no ciclo de 2021, e agora, nessa ambição que acabou de ser lançada, a gente olha para os 1.500 principais fornecedores, eles já estão num roadmap com a gente de descarbonização. Eram 1.000 no ciclo anterior, desses últimos 5 anos, e agora a gente está com os 1.500 principais. No começo, a gente percebeu que muitos não sabiam por onde começar, e a gente está falando dos 1.000 principais, então tem empresas também grandes ali no meio, mas que não sabiam por onde começar. E quando a gente pensa nas pequenas e médias, isso se agrava ainda mais, né? Porque essa discussão, ela tem ocorrido com bastante frequência entre as grandes empresas, mas as pequenas e médias não necessariamente conseguem acompanhar ou têm os recursos necessários, o conhecimento necessário. E aí a gente precisou se aproximar desses fornecedores e começar a traçar junto com eles os objetivos e como atingir esses objetivos. E aí, olhando para 2030, a gente está falando desses 1.500 principais. E quando a gente olha para os nossos clientes, nesses últimos 5 anos, a gente ajudou os nossos clientes a evitarem as emissões de quase 800 milhões de toneladas de CO2 por meio das nossas soluções. Falando de circularidade, e também já olhando para essa ambição 2030, estabeleceu-se aí que a gente tem que até 2030, 100% das principais ofertas, elas têm que trazer o conceito da circularidade desde a fase de concepção do produto. Desde a fase de design do produto, tem que levar isso em consideração. E aí, por meio das nossas próprias ferramentas de traceabilidade e tal, a gente consegue fazer a rastreabilidade de como esse produto foi feito, qual é o ciclo de vida dele, quando esse ciclo se encerra e o que vai ser feito com esse produto quando ele não tiver mais exercendo as suas funções, não tiver mais uso, e como isso vai ser trabalhado depois. Interessante, excelente, muito legal. Crucial, né? Que a gente sabe que precisa ter material para todos, né? Então, a circularidade, ela é um ponto fantástico, né? No viés de agenda do clima, sim. porque assim a gente usa menos recursos, usa menos energia, usa menos da biocapacidade planetária, quando a gente realmente foca na circularidade, né? Andressa, vou te fazer uma pergunta já direcionada com viés de financiamento. Eu sei que você acompanhou muito o tema dentro da COP. É um tema, assim, importantíssimo. A transição depende de financiamento climático, mas há muita discussão ainda de como fazer, né? De como o capital realmente chega, de como que as empresas se preparam para projetos. É um cenário ainda complexo, não é tão simples, carece educação, carece também transparência na distribuição daquele recurso e na cobrança ali por retorno. Conta um pouquinho da sua experiência e de o que você ouviu, o que você daria de sugestão para destravar o financiamento climático. Tá. Bom,
a muitas coisas, né? Muitas discussões aqui, mas que estão muito linkadas, né? Quando a gente fala, é muito difícil você falar de uma coisa específica, né? Tá tudo muito ligado e eu vou explicar por quê. A gente participou de um roundtable lá, a gente foi convidado pelo CCW, né? Que é o Council on Energy, Environment and Water, para falar justamente de como a gente podia acelerar esse processo, né? Como a gente chega, a discussão girava em torno de como a gente chega a 1,3 por ano para descarbonização, como a gente acelera esse processo. E aí, um dos pontos a gente falou muito de não é mais o quê, e sim como a gente implementa isso, principalmente para as pequenas e médias empresas. Então, por isso que eu falo que está tudo muito interligado, né? Quando a gente fala dos grandes players, a gente ainda tem, obviamente, grandes empresas com dificuldade, ou ainda se, né, não no estágio considerado maduro de sustentabilidade, sim, mas um percentual muito pequeno. Mas o grande core da discussão é o meio dessa pirâmide, que é inclusive quem vai alavancar, né? Quem vai alavancar a nossa indústria, porque são os grandes fornecedores da indústria, quem vai alavancar a ponta. E hoje a gente, principalmente quando a gente traz essa discussão, obviamente a gente estava falando de uma discussão global, então isso não é um problema específico do Brasil, mas quando a gente traz essa discussão por cá, a gente está falando de 95% das empresas que a gente tem no Brasil hoje. Então como eu movo essa agenda no Brasil se 95% das empresas, né, ou mais, são pequenas e médias empresas? Então, acho que e aí um dos mecanismos que a gente falou muito, são os frameworks, e a grande discussão é como eu tenho um framework para pequenas, médias e grandes empresas, porque aí para as grandes empresas elas estão ok, né? Elas já alcançam esses frameworks e conseguem Complexidade, né? exatamente. As médias empresas estão ainda se adaptando, mas isso nem chega nas pequenas empresas, que é um grande core da nossa discussão. Então, esse é um ponto. E aí, um passo anterior, que é muito o que a Carol falou, a gente precisa de uma agenda de implementação rápida para isso, porque passa por, educar, né? Sim. 2, financiar essas pequenas e médias empresas, né? Como é que a gente vai criar regras e metodologias que façam com que essas empresas inclusivas, né? Que incluam essas empresas na discussão para acelerar esse processo. E aí, sim, no terceiro estágio, sim como a gente faz a implementação. Então, embora a gente esteja numa discussão de implementação, a gente ainda está 2 passos atrás quando a gente fala de alcance, dessa grande massa de empresas. Então, esse foi o core da discussão, e foi um debate muito acalorado, inclusive, falando sobre isso, né? Cada um ali com ponto de vista, nós, os únicos representando o Brasil, e aí o que a gente trouxe é um pouco da importância que a gente tem hoje para as taxonomias, né? Que funcionam em certa medida para fora, né? Mas que não necessariamente para aqui para o Brasil. E como a nova taxonomia que saiu agora, tinha saído ali há uma semana antes da COP, as nossas taxonomias aqui iam ajudar a acelerar um pouco esse processo e alcançar essas pequenas e médias empresas que ainda não estão nesse estágio de maturação. Excelente. Você tocou no ponto que ela mencionou também, que é a educação, as grandes promover as menores, isso é crucial. E aí eu já vou fazer o elo com a próxima pergunta para Carol, que nos chamou a atenção. A Schneider publicou um estudo sobre um tema que é fundamental e principalmente um grande alicerce aqui, pilar do Brasil, que é a bioenergia, né? Então, vocês publicaram um estudo onde demonstra um gargalo ali de papel de mão de obra, de qualificação para o avanço dos biocombustíveis, da bioenergia para a transição dentro do país. E como é que vocês estão lidando com isso? Eu sei que vocês estão promovendo ali um trabalho para mudar esse cenário. Conta para gente como é que vocês estão trabalhando o tema. Sim, foi um estudo publicado em parceria entre a Schneider e a Systemi, que a gente lançou durante a COP, olhando especificamente para o setor de bioenergia, mas a nossa visão vai além desse setor. Quando a gente pensa naqueles segmentos que são mais difíceis de eletrificar, né? A gente segue ali batendo nessa tecla da eletrificação, automação e digitalização, mas tem segmentos que são difíceis de eletrificar, e aí o segmento de bioenergia tem um papel bastante importante, e um potencial enorme,
porque a gente identificou aí um gargalo de quase 800 mil posições de trabalho, né? É um mercado que pode abrir essas 800 mil oportunidades de trabalho no Brasil nos próximos anos, mas nós não temos mão de obra formada para isso. E aí, quando a gente olha para a transição energética, quando a gente debate o tema da transição justa, né? Querendo que as pessoas de fato façam parte e se beneficiem disso, a gente tem uma grande oportunidade que é a formação de pessoas. As tecnologias, elas já estão disponíveis aqui no nosso país. 70, pelo menos 70% da tecnologia necessária já está disponível, mas nós não temos pessoas capacitadas para utilizar essa tecnologia. E aí, quando a gente pensa em inteligência artificial e todo esse campo que a inteligência artificial abre no segmento de energia, isso se agrava ainda mais. A Schneider liderou um grupo de trabalho durante a COP, voltado para Green Skills and Jobs, né, esses empregos e habilidades verdes, por conta de uma experiência aí que a gente veio vivendo nos últimos anos, dentro desse ciclo mesmo de entregas na área de sustentabilidade, que é a formação de pessoas. Então, até 2025, a gente capacitou 1 milhão de pessoas no mundo todo, nas áreas de eletricidade e automação. E na América do Sul não foi diferente. No Brasil foram mais de 100 mil pessoas que a gente capacitou. E parcerias com o Senai, escolas técnicas para meninas, olhando para o sistema prisional, inclusive, numa parceria com a Unilins. E aí, com cursos de eletricista. A gente tem um gap de eletricistas muito grande no mundo, então como é que faz transição energética sem ter eletricistas? E hoje a gente fala de um eletricista que domina a elétrica, mas também juntando com tecnologias digitais, exatamente. Esse é o maior gap. Então, a gente está falando de cursos de eletricista, cursos de automação, cursos de energia renovável, cursos de eletropostos para operar os postos de carga de veículos elétricos. E aí estamos formando aí muitas turmas nessas áreas, mas a gente sabe que aí é um desafio muito coletivo também, né? As empresas precisam olhar para essa formação de mão de obra se a gente quer aproveitar todo o potencial que o Brasil tem de realmente ser um protagonista, de liderar essa transição energética. A gente tem todos os elementos, mas sem as pessoas isso não vai ser possível. Sem dúvida. Ótimo. E já faz o elo aqui com a pergunta que eu queria direcionar para a Andressa sobre a questão de que na COP se discutiu muito território, se discutiu desenvolvimento local, que é um tema ainda que a gente vê ali, quando você mencionou de maturidade, a gente vê ainda poucas empresas debatendo com uma amplitude, uma abrangência necessária, que é olhar para fora das paredes, né? Mas a gente sabe que o crucial, o alicerce de tudo é a educação, né? A gente tem um gargalo aqui no país, né? A Carol mencionou do gargalo, para a gente conseguir crescer na bioenergia. Num segmento específico, num segmento. Né? Imagina. Quando a gente olha o todo, como incorporar essas agendas dentro de uma estratégia corporativa. Então, eu queria perguntar para você, Andressa, você vem de um universo que debate bastante educação, promove diversos cursos. Conta para a gente como que você enxerga que a gente tem como alavancar isso? Como é que você daria uma dica ali de como a gente estrutura para crescer realmente com uma educação de base? Bom, esse é o primeiro ponto. A Carol falou muito bem dos desafios que a gente tem no setor de energia e não tem uma empresa que eu tenha conversado hoje, um cliente do Bureau Veritas, que não tenha isso como dor, né? De como a gente educa e acelera, né? A cadeia de valor, porque se a gente não fala de descarbonização, se a gente não estiver falando de Scope 3, como eu educo o meu time, né? Como eu consigo contratar mais rápido, mais fácil. Então, assim, a gente tem aí de larga escala, e o Bureau Veritas também atua nesse mercado há muitos anos, né? Começamos lá atrás ainda com certificação tradicional, né? Passamos por vários estágios do desenvolvimento educacional, cooperando com o desenvolvimento educacional dessa grande massa de certificação e verificação, e agora, muito especificamente dentro da área de sustentabilidade também. Então, a gente, inclusive, tem projetos específicos com clientes nossos que olham só para a cadeia de fornecimento, que olham só para o time interno, né? A gente hoje fala que um dos problemas para a gente conseguir fazer, inclusive, qualquer agenda dentro de uma empresa que está começando, que quer se desenvolver, que quer começar seu primeiro planinho ali de sustentabilidade, é como eu engajo meu time interno.
né? A gente participou de vários projetos com clientes que têm grandes planos robustos e que os planos não viram porque o time não está todo alinhado, porque as pessoas não estão falando a mesma métrica, não sabem nem qual é, né? Qual é a métrica e como isso se traduz no meu dia a dia, o meu papel faz parte do todo e vai compor aquela métrica no final. Então, a gente tem aí feito grandes desenvolvimentos nesse sentido, não só para segmentos específicos, mas também olhando para a sustentabilidade como um todo. E aí, desde do projeto para a empresa, como também o individual, né? Você que quer desenvolver uma carreira de sustentabilidade também pode entrar no nosso site e adquirir um curso, uma pós-graduação, qualquer curso nesse sentido voltado para a área de sustentabilidade. Legal. E até eu vou fazer um comentário aqui. Antes de começar a nossa gravação aqui do BVCast, a gente estava conversando, né, Carol? E a gente fala que hoje cursos da área de sustentabilidade não é mais só de uma área técnica. Ah, é da equipe do meio ambiente. Não. Não. Tanto é que a gente vê lideranças nas empresas que conduzem a agenda da sustentabilidade em diversas áreas, né? A Carol aqui de jornalismo, a gente tem empresas que é o RH, a gente tem empresas que é o jurídico que está tocando a agenda, a gente tem empresas que é realmente a área de setor da qualidade ou o SGQ, que a gente fala sistema de gestão, ou área técnica, mas a capacitação em sustentabilidade hoje, né? Que é o core business ali, o plano estratégico da companhia, acho que é uma necessidade de expertise de qualquer profissional, né? Isso sem dúvida E alguma. aí tem um outro ponto, Amanda, que a gente fala, que a gente discute muito, é justamente fazendo um link com o anterior, que é do mercado financeiro, né? Que é a famosa tecla SAP, né? Como é que eu traduzo tudo isso e consigo, né, traduzir para a linguagem para a gente conseguir um financiamento, para gente, né? Eu posso ter um projeto mais lindo de sustentabilidade. Se a gente não consegue traduzir isso na prática, Para o né, mercado para o mercado financeiro, financeiro, a gente não consegue, né, financiamento, não consegue apoio, e até para isso a gente também precisa hoje ensinar o mercado, né? A maioria dos profissionais de sustentabilidade não são financeiros, e a maioria dos financeiros não são não são sustentabilidade. exatamente. A gente tem que fazer o Então a elo. gente tem que conectar essas áreas, né? E a gente vem fazendo um trabalho muito legal nesse sentido também de criar teclas SAPs, né, que a gente chama, para os dois universos e conseguir ganhar mais sinergia para acelerar esse processo. Sim. Bom, e só para complementar o que você falou, a gente, para fazer um contraponto, né, de que a sustentabilidade não traz retorno financeiro, que a gente precisa o tempo inteiro provar que sim traz, quando a gente pega o mesmo intervalo desses 20 anos em que a Schneider começou a olhar para o tema da sustentabilidade, praticamente no mesmo período, mesmo intervalo de tempo, a gente observou um crescimento das nossas receitas de 4 vezes, um crescimento do lucro de 9 vezes e uma valorização de mercado de 12 vezes. Então, para comprovar que sim, que ela traz recurso, traz crescimento financeiro e eles se retroalimentam, né? E aí você ter uma sustentabilidade, uma saúde financeira te permite investir mais em sustentabilidade e Retroalimenta. Retroalimenta. Não, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente fala que é um novo plano de negócio Sim. é realmente tornar perene aquela estrutura, aquele plano, aquele projeto de empresa, né? E aí, fazendo esse elo da resiliência que você comentou, Carol, vocês estão no meio de um setor intensivo, que é o setor da energia. E vocês têm lá como grandes clientes, players ali que precisam evoluir na descarbonização, também precisam evoluir na resiliência climática das suas infraestruturas de energia, que é um ponto crítico que hoje, né, a gente fala mitigar é essencial, se adaptar, porque a inércia térmica está aí, é crucial também, né? Então, infelizmente, muita gente às vezes esquece desse lado da adaptação. Queria entender um pouquinho como vocês, que está enraizado dentro do core business de vocês, fornecer soluções, sistemas, dentro do universo da energia, como é que vocês atuam ali com o mercado de vocês para essa resiliência climática e competitividade das empresas? Sim. E esse foi um tema muito forte dentro da COP30, o tema da adaptação, né? Foi uma agenda que o Brasil puxou muito, de precisamos falar de adaptação e não apenas de mitigação. Você lembra que no começo eu falei desse tripé que a gente tem de eletrificação, automação e digitalização. Quando eu penso na eletrificação,
ela está olhando muito para o tema da mitigação, né? Eu vou eletrificar, os meus processos vão ficar mais eficientes e eu consigo com isso reduzir o consumo e ter um consumo mais inteligente. Quando eu penso na automação e penso na digitalização, isso me permite ter mais controle das operações. E isso está diretamente relacionado com o tema da adaptação, da resiliência das operações. Porque eu consigo remotamente monitorar ativos que são críticos, que precisam continuar operando na ocorrência de uma emergência climática, as nevascas que estão acontecendo aí essa semana nos Estados Unidos, né? Lindo, mas assustador. Como é que a gente garante que ativos críticos que precisam continuar funcionando não vão sofrer por conta de um evento climático? Então, ao ter toda essa parte automatizada e digitalizada, eu consigo conectar redes diferentes. Bom, essa rede caiu porque sofreu com uma intempérie, eu consigo então trazer outra rede para ela assumir o fornecimento, e aí eu não deixo ninguém sem esse abastecimento de energia. Então, esse conjunto, né, de ter eletrificação, automação e a digitalização conseguem garantir que a gente responde à agenda de mitigação, reduzindo as emissões de CO2, mas que a gente também está garantindo uma maior resiliência das operações frente a uma emergência climática. Excelente, ótimo. Tá trazendo realmente a importância dos dois pontos ali da agenda, né? Ótimo. Andressa, eu vou te fazer uma pergunta agora, mudando um pouco o tema, mas que é um tema crucial. A gente falou que a COP discutiu execução, a COP discutiu resiliência climática, território, e a COP também discutiu bastante a questão da transparência, né? De trazer clareza tanto aos compromissos, quanto à agenda, esse desdobramento. Então, ao longo da COP, a gente sabe que houve antes, durante e posterior muitas mídias negativas, algumas positivas, críticas de greenwash, e um dos debates é a transparência da agenda e a transparência disso nas empresas privadas e também na sociedade e no setor público como um todo. Fala um pouquinho para a gente como que você visualiza esse caminho e como que a gente quais são as formas de minimizar esse risco ali de uma falta de clareza de dados na informação. Conta pra gente as tendências para trazer maior transparência. Tá. Quando a gente fala de greenwashing, até parece algo já ultrapassado, né? Mas não é uma realidade. É porque o termo, né? Tudo que a gente usa muito de forma, né, ampla, acaba caindo né, como a gente vê em vários segmentos. E o greenwashing não é diferente disso. Mas eu acho que na COP, durante a COP, a gente conseguiu ver que isso evoluiu, né? A gente saiu desse tema de comunicação, né? Só cuidado com a comunicação, você não ter um excesso de comunicação ou comunicar algo de forma incorreta, para o lastro técnico, né? Como eu mostro qual é a rastreabilidade desse processo do início ao fim, que ele é perene, que ele tem ali confiabilidade, que ele tem transparência, que faz sentido e que isso se prova, né? E quando a gente fala principalmente quando a gente fala de clima, a gente sabe dos desafios da área para conseguir trazer não só rastreabilidade, mas também confiabilidade e transparência. Então, o que hoje a gente tem dentro do Bureau Veritas é justamente isso, né? Então, a gente consegue hoje e aí usando o exemplo de financiamento, mostrar essa rastreabilidade, esse lastro técnico, né, de onde vem, né, para qualquer segmento, a gente não fala de um segmento específico, então se a gente está falando do segmento de food, lá do campo até a mesa do cliente, como eu garanto todas as etapas desse processo com confiabilidade, com processos rígidos e não... E que trazem aí a segurança que você tem para esse processo e para qualquer outro segmento. Então, acho que isso evoluiu, né? Eu acho que a COP trouxe essa evolução nas discussões, né? De você conseguir dar rastreabilidade para esse processo de uma forma mais transparente. E a própria tecnologia vem ajudando, né? Nesse sentido. Ela pode sempre ajudar para o bem e para o mal, Exato. Mas eu acho que nesse sentido tem ajudado positivamente essa agenda. E aí tem um ponto que que a gente discute muito, que não adianta você ter uma das problemáticas não adianta você ter um processo, uma meta, um objetivo,
mas se você não sabe como você vai chegar até lá. Então, esse processo passa também por um desenvolvimento de metodologia. Qual é essa metodologia que você vai usar? Como você vai fazer esse processo e qual é o meio de verificação e o meio de atestamento desse processo. Então, a gente consegue atuar em todas essas áreas, obviamente, né? Olhando sob o ponto de vista de verificadora, garantir e atestar a veracidade dos dados, a consistência dos dados, a transparência dessas informações e garantir para o consumidor final ou para os investidores que aqueles dados são perenes e que têm um lastro técnico por trás daquilo. Né? Exatamente. Excelente, ótimo. Não vamos esquecer desse detalhe, porque realmente é crucial, né? Apesar do termo ser antigo, ele ainda está em bastante debate e discussão e carece aí. E a gente teve vários casos recentes, né? Que vocês acompanham, que a gente acompanhou de que não tá tranquilo, né? Assim, a gente precisa garantir que os projetos têm realmente fundamento. Bom, eu queria falar mais um pouquinho aqui, queria que cada uma desse um pouco do olhar, então aqui é para ambas, assim, qual o legado final que cada uma enxergou da COP30, né? A gente sabe que cada uma teve um foco, uma agenda, um direcionamento aí, de acordo com a agenda corporativa na presença de vocês da COP30. A gente já falou um pouquinho aqui das principais entregas, mas sempre tem aquela mensagem, aquele legado principal da COP30. Então, eu queria primeiro que a Carol falasse para a gente o que ela enxergou como mais relevante na entrega da COP30 que ocorreu no Brasil. Olha, eu diria que a convicção de que não temos mais tempo e de que agora é a hora de agir e de acelerar, não é agir com tranquilidade, é agir com pressa, porque realmente é muito urgente, né? A gente tem as condições para fazer, a gente sabe o que fazer, como fazer, mas precisa ser feito muito rapidamente. Excelente. E você, Andressa, qual legado? Então, eu acho, a gente vem aí pós-pandemia, né, num movimento de muito crescente dentro, principalmente, né, falando aqui de Brasil, América Latina como um todo, né, mas acho que o Brasil lidera a sustentabilidade na América Latina. Então, a gente viu um movimento muito crescente e no último ano, ali falando de 24 para 25, a gente sentiu um estacionamento, né? Então, eu acho que o principal objetivo da COP, né, acontecendo aqui no Brasil, foi a gente conseguir reavivar esse movimento da importância da sustentabilidade. Sobre os aspectos, quando a gente fala políticos, né? E a gente tem várias discussões, a gente sabe que tem várias agendas que a gente não consegue mover se a gente não tiver as políticas públicas envolvidas. Então acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente está falando com financiamento, inclusive. Com financiamento, com regras, né? A gente está discutindo. Evoluir, né? A gente está discutindo o diário há anos e esse processo não evolui porque a gente não, né? Sendo ele bom ou ruim, tem aí as suas, né, o seu lado da importância disso para o nosso mercado e para o mercado privado, né, a importância disso para o mercado privado. A gente sabe, né, de quanto as empresas podem evoluir com metas consistentes, de como isso pode ser bom, mas provar isso na prática é muito difícil, então acho que esse movimento traz. E eu vou ressaltar aí a discussão de território e de sociedade, que foi muito importante para a gente conseguir dar luz para essas discussões desse sentido. O alarme dos desastres. Dos desastres. A letra de... Nossa. Então, esses 3 pontos, né? Se eu pudesse, não vou deixar acho que a gente precisa, mas principalmente, o principal é alavancar de novo e trazer a sustentabilidade para o centro das atenções, como a gente viu isso acontecer ali em 2020, 2021. Eu achei excelente, porque vocês falaram de forma diferente, mas completamente alinhadas, né? A gente sabe que precisa acelerar. E a gente sabe que houve um passo atrás, né? A gente que trabalha muito com empresas, em consultoria, a gente infelizmente viu muito, mas não virou obrigatório? Passou para que ano? Então, vamos deixar para depois. E aí, acho que o recado principal para quem está aqui acompanhando esse BVcast não tem o depois, principalmente na agenda
corporativa na agenda privada. A empresa que quer gerar lucro, gerar competitividade, se ela não enxergar, né, o pilar ambiental e social, se ela não realmente colocar a agenda dentro da estratégia dela, é ela que vai perder, não é o setor público. Também, lógico, o setor público e a sociedade também perde, mas é uma agenda de necessidade de perenidade, imediata. Então, se infelizmente a gente fala aqui em sustentabilidade, algumas coisas são obrigatórias, mas a maioria é voluntária. E nesse voluntário a gente vê realmente que houve alguns passos atrás e a gente realmente percebe que a COP sempre dá aquela aquecida no debate e a gente espera que essa aquecida se mantenha, né? Se continua. Então, aqui eu queria até, né, alinhando aqui ao nosso debate, perguntar para cada uma de novo fazer o seu ponto aqui, para o que vocês consideram aqui, para as lideranças que estão acompanhando a gente, para os profissionais que estão acompanhando a gente, qual é o passo imediato que a empresa tem que dar? Não começou, está iniciando, está nessa, vou, não vou, vai vir alguma lei, vai vir algum decreto? Ah, não veio ainda, vou esperar. Ah, meu setor ainda não está sendo cobrado. Ou nenhum cliente me exigiu isso ainda, né? Não, eu estou publicando assim ainda, porque ninguém me pediu uma clareza. Não, não é assim. Então, eu queria que vocês dessem uma sugestão assim de que medidas tomar para realmente a gente promover esse avanço sustentável, esse crescimento aqui dos negócios, que o objetivo é manter, né? O pessoal fala salvar o no planeta. Não, é salvar nosso consumo de vida, nosso crescimento como sociedade, o acesso à saúde, o acesso à digitalização, à internet, né? Então, Carol, passe recado para quem está nos ouvindo aqui. E os conselhos também, né? Os boards das empresas aí, que tem um papel importante. Bom, primeiro que dentro de uma empresa não é uma responsabilidade específica de uma área, mas precisa fazer parte também da cultura, de uma mentalidade dentro da empresa, do quanto isso é importante. E aí essa pausa que a gente observou entre 24 e 25, as empresas que estavam fazendo por fazer, mas sem uma convicção, elas ficaram pelo caminho, né? Mas a boa notícia é que eles não vão ter a opção de ficar pelo caminho, porque você trouxe uma outra palavra que é essencial, que é competitividade. Se você não está fazendo por uma convicção relacionada ao planeta, às futuras gerações e tal, pense pela perspectiva da competitividade, porque isso vai tornar o seu negócio mais competitivo. Se você está consumindo menos recursos, você está gastando mais, você está economizando. Né? Se a gente olha para mercados que vão exigir cada vez mais a certificação do seu produto, do que você está entregando, qual foi a pegada que ele teve, qual é o impacto que ele teve na sociedade, como ele trouxe para perto ali a questão das pessoas e tal, seu produto vai se valorizar frente a esses mercados, né? E vai se tornar cada vez mais competitivo. Então, são muitas oportunidades, né? Em vez de encarar como um gasto, como uma dor de cabeça, olhar pela perspectiva da oportunidade de negócio, e lembrando que a gente realmente vai precisar investir muito na formação de pessoas, né? Sem esse pilar das pessoas capacitadas, a gente realmente não vai conseguir avançar. Excelente. Parafraseando a Carol, na verdade, né? Então, acho que o primeiro passo se você ainda não começou, comece olhando para dentro de casa e entendendo quais são as suas dificuldades em mover nesse sentido, né? Eu não tenho pessoas, falta investimento. E qual investimento você acha que você realmente precisa para começar a dar esse primeiro passo ou para desengavetar um projeto que você tenha? E se o seu estágio já saiu, né, desse estágio inicial de entender que eu preciso de uma equipe, e que não necessariamente eu preciso de uma equipe nova, né, contratada, mas hoje mesmo você falou, cada empresa se adaptou de um jeito, né, então a gente tem áreas de sustentabilidade que estão norteadas dentro de recursos humanos, outras embaixo de compliance, outros, né, embaixo de comunicação, e cada área e cada empresa precisa achar qual é o seu. Isso vai depender do seu negócio, do serviço. Tema prioritário. Exatamente, o que você entrega, qual é aí a sua principal dor com relação à sustentabilidade. Você precisa olhar primeiro para a governança ou a minha dor. Tá, eu sou uma empresa que tem muito mais impacto ambiental, então, né, isso vai depender, né, então olhar para dentro de casa é o primeiro passo para você conseguir entender quais são ali as suas metas internas de desenvolvimento da sua equipe, né, interna, porque sem engajamento e sem cultura, como a Carol falou,
você não vai conseguir avançar, né? Isso morre no segundo passo. Então, essa é a minha dica. Olhe para a sua equipe, entenda quais são os seus desafios diários, o que você precisa para crescer, inclusive, porque sem sustentabilidade não será possível, né? A gente já te avisa. Vai ficar no caminho. Você vai ficar no caminho e quais são os recursos aí que você precisa acelerar para essa equipe estar pronta para entregar, seja ela embaixo de uma área ou de outra, dependendo do seu negócio. Excelente. Muito bom. Bom, para quem nos ouviu, primeiro eu quero agradecer pela audiência, pela participação. Fica aqui os nossos contatos também dentro aí das redes do BV. A gente tem mais episódios, sempre focando aqui em trazer valor, em trazer conhecimento, em trazer essa promoção, esse engajamento de todos os nossos clientes e os nossos parceiros aqui de negócio. Compartilhe na sua rede se você sentiu que há essa necessidade, que é um recado importante para os seus também empresas e parceiros associados, e acompanhe o BV no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Nós temos diversos BVcast. Até a próxima.